Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia. Afinal de contas, nesse mundo de hoje, nesse mundo contemporâneo, não tem muito como a gente fugir desse assunto. Aqui a gente vê algumas ferramentas da Google. E por que a gente vai falar sobre Google? Porque essa foi uma escolha da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, uma escolha feita pela equipe técnica juntamente com a equipe pedagógica, porque é uma plataforma que ela oferece várias ferramentas voltadas para a educação. É uma linguagem simples e muito comum do nosso dia a dia. Mesmo nas nossas contas pessoais, a gente já usa muitos recursos da Google. Então eu vou falar um pouquinho, o objetivo desse momento, o objetivo dessa aula é a gente conhecer muitas possibilidades que a Google pode oferecer para a gente. E a Secretaria da Educação vai oferecer posteriormente formação em todas essas ferramentas, uma formação mais aprofundada. Então hoje o objetivo é mesmo a gente ver tantas possibilidades que a gente pode ter. Então vamos lá, aqui a gente tem algumas das ferramentas Google. O que acontece? Muitas das vezes quando a gente fala, eu tenho um e-mail Google, e a gente acha que aquele ponto Gmail, ele é especificamente relacionado a um e-mail. Na verdade, o e-mail, ele é apenas uma das ferramentas que oferece. Quando é criada uma conta Google, seja ela pessoal, seja ela institucional, ela te dá acesso a uma série de ferramentas. Fica ali disponível. E aí o usuário vai usar conforme ele achar interessante e conforme ele for vendo funcionalidades para aquelas ferramentas. Mas todas elas ficam disponíveis. Então, quando você faz login com essa conta Google, você já tem acesso a tudo isso. Você não precisa solicitar, criar, cadastrar, nada disso. Já está tudo disponível para você. Então, hoje a gente vai ver aqui algumas. Por exemplo, a gente tem Google Agenda, apresentações, Google Classroom, Google Contatos, documentos, drives de documentos e várias outras que eu vou dar uma passadinha aqui por algumas delas. Uma outra coisa também que a gente já está bastante acostumado é trabalhar com, por exemplo, o Word, o Excel, e a gente fala muito sobre isso, né? A Google também oferece ferramentas muito similares a essa, editores de texto, planilhas, apresentação, que a gente costuma falar, vou fazer um PowerPoint e tal. Na verdade, é uma ferramenta de você montar apresentações que a Google também oferece. E quais que são as vantagens de trabalhar com as ferramentas Google? Porque a gente consegue trabalhar tudo em nuvem, a gente consegue estar conectado com esses documentos, de qualquer computador que a gente conectar, que a gente logar com o nosso login, a gente consegue ter acesso a tudo aquilo que a gente está fazendo. Ele não fica restrito a um computador. Tipo, eu salvei alguma coisa no computador da minha casa e aí eu fui para um outro lugar e aí eu não vou ter mais acesso. Então, a Google oferece para a gente essa possibilidade desse trabalho em nuvem. E o que é nuvem, né? Na verdade, é um armazenamento que ele não fica ali no nosso HD do computador local. Ele fica todo na internet. Então, tem um espaço de armazenamento e a gente consegue criar pastinhas, salvar documentos, todos esses documentos nesse espaço de nuvem. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês também como é que isso funciona. Então vamos lá conhecer algumas ferramentas? Bom, aqui já dá para a gente ver várias ferramentas, mas quando você entrar no seu computador, você vai ver que aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, nesses 3 pontinhos que costuma ficar aqui em cima do nosso computador, né? E a gente tem que só garantir que a gente vai estar no login correto. Se você configurou para uma foto, vai aparecer a sua foto aqui. Então, você vai acessar esses pontinhos aqui para poder ver todas as possibilidades das ferramentas. O que a gente tem? Aqui tem a configuração da conta, né? Esse que está aparecendo aqui como M. Aí tem o Gmail, que é o e-mail, Drive, Google Sala de Aula, documentos, planilhas. Tem aqui várias opções de ferramentas. Tudo que está aqui nessas opções, você tem acesso. Tipo, eu vou fazer um canal no YouTube. Já está lá disponível. Quando você tem uma conta Google, você já tem um canal. Você só não usou ele ainda, mas ele já está lá disponível para você. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Vou entrar em algumas para a gente poder conversar. Vamos ver Google Agendas, por exemplo.
O Google Agendas, você consegue fazer o agendamento dos seus compromissos, você consegue compartilhar esse compromisso com alguém. Então, você vem aqui, você pode configurar a visualização que você quer ter, se você quer ter por semana, se você quer visualizar por dia, se você quer visualizar por mês. E uma outra coisa muito legal é que tudo isso que você consegue fazer no seu computador, você também consegue fazer no seu celular. Então, todas essas ferramentas que a gente vai passar por aqui, você consegue baixar esses aplicativos no celular e toda a programação de agenda, por exemplo, que você faz aqui, você também consegue ter acesso a ela na palma da sua mão. Então, você pode, no agendamento que você fizer, você pode colocar notificação, então você vai ser notificado de reuniões e assim por diante. E também, não vou entrar no detalhe agora, mas a gente pode criar vários tipos de agendas diferentes. A gente pode criar uma agenda para uma determinada equipe, vamos supor que você trabalha com mais de uma equipe. Então você pode criar uma agenda para uma equipe, uma agenda para outra equipe e visualizar, tipo, marcando e desmarcando aqui, ó, você consegue mostrar, definir o que você vai visualizar na sua agenda. Então, esse aqui é um grande ganho. Vamos supor que você quer marcar algum agendamento. Você clica aqui e aí você vai colocar título, pode anexar documento, pode fazer descrição, convidar pessoas. Tem toda uma configuração que você vai fazer. E uma outra coisa também muito legal é que já pode definir, vamos supor que vai ser uma reunião online, você já pode definir o link da videoconferência. Então, quando as pessoas receberem essa notificação de reunião, no momento daquela reunião, é só ela entrar ali na agenda, já clicar no link e ela já acessa. Não precisa ficar enviando link, às vezes a gente envia link por WhatsApp, envia link por e-mail, não precisa nada disso. Se você estiver utilizando esse ambiente de agenda, tudo que você precisa já vai estar ali disponível na sua reunião. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais. O e-mail, o que a gente tem de e-mail? Muito mais do que às vezes a gente imagina que é só a gente acessar e-mail, receber e-mails. A gente pode, por exemplo, deixa eu marcar um e-mail, a gente pode marcar alguns e-mails como muito importantes, marcando aqui na estrelinha. Isso depois ajuda a gente localizar novamente esse e-mail. A gente pode também criar marcadores para esse e-mail. Eu estou fazendo uma formação e estou recebendo vários e-mails daquela formação. A gente pode vir aqui e criar um novo marcador. Então, o que a gente vai fazer? A gente cria, vou criar aqui um nome para ele, vou colocar aqui Form, só para agilizar. Form. Criei, vai ser esse o marcador do meu e-mail. Então, vai aparecer aqui, ó, vocês podem ver, aqui, aparecendo a identificação. Então, todas as vezes que vocês receberem um e-mail relacionado a essa formação, você vai lá e identifica ele. Depois, desse ladinho aqui do lado esquerdo, vocês vão ver, aqui ainda, que todos os marcadores que vocês criarem vai estar ali. Então, se eu quiser localizar todos os e-mails relacionados àquela formação, eu clico e vai aparecer. No meu caso aqui tem só um, é só a título mesmo da gente conhecer a ferramenta. Então eu posso fazer pesquisas por período, vou voltar aqui para a caixa de entrada, eu posso criar pastinhas para eu poder salvar os e-mails, marcar como não lido. Então às vezes eu li alguma coisa, mas eu quero deixar marcado como não lido para eu poder retomar naquele ali, porque eu não posso esquecer aquele e-mail. Então tem muitas funcionalidades aqui no e-mail que a gente às vezes não conhece. Bom, vamos conhecer mais algumas? Tem o Google Sala de Aula, que aí pode ser utilizado pelos professores, montar suas turmas, disponibilizar material. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas você pode criar toda a sua turma, colocar links de vídeos, elaborar tarefas, avaliações, tudo isso pode estar disponível nesse Google Sala de Aula. A parte de documentos, planilhas e apresentações eu vou falar depois quando a gente entrar no Drive. Tem também o Google Sites, vou entrar aqui só para a gente ver a carinha do Google Sites.
que é uma ferramenta muito potente, porque às vezes a gente acha, é para criar um site. Você pode, desde criar um site para a escola, por exemplo, como criar um ambiente de trabalho, onde você pode disponibilizar informação, você pode criar várias sessões com informações diferentes, você pode utilizar isso como um portfólio de um trabalho que está desenvolvendo na turma, ou então de algum projeto que esteja fazendo. Então, existem muitas possibilidades da gente usar nesse Google Sites, que às vezes a gente fica imaginando que ele é só para criar um site, mas na verdade ele tem muitas funcionalidades. E aí já vem com vários modelos prontos, e mesmo se você quiser criar um modelo seu, ele já vem com umas ferramentas definidas, você só vai fazendo escolhas do que você quer para poder criar o seu site, que na verdade pode ser ali simplesmente um portfólio, ou uma forma de você criar documentação pedagógica, ou você fazer registro de algum trabalho específico que está sendo desenvolvido. Muito similar aos sites, a gente tem também o blog, que ele pode ser utilizado para fazer o portfólio ou o registro de um determinado projeto que está sendo elaborado. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para você divulgar com os pais, vamos supor, os professores, pode divulgar para os pais aqueles trabalhos que eles estão desenvolvendo em sala de aula com as crianças. Isso pode ser indo publicado nesse blog, e também ele já vem pré-definido, então você vai escolhendo a forma como você quer fazer a divulgação dessa informação, apenas clicando nas opções que oferece. Bom, vamos ver mais alguma. Agora eu vou entrar no Drive para a gente falar um pouquinho sobre ele. O que é o Drive? Na verdade, eu vou fazer aqui um paralelo com o que a gente tem no nosso computador. A gente tem lá o C do computador, onde a gente tem um espaço de armazenamento, a gente cria as nossas pastinhas e salva os nossos documentos. Só que isso tudo fica ali, no computador. O Drive é exatamente isso. Ele é um espaço, só que é um espaço em nuvem, onde vocês podem organizar o Drive por pastas. Você pode criar as pastas da mesma forma como você faria no C do seu computador. E você pode ir salvando, criando documentos ali, compartilhando com outras pessoas, esses documentos que você pode estar trabalhando aí a várias mãos um determinado documento. Então você pode compartilhar com essas outras pessoas, você pode colocar essas pessoas apenas como comentaristas, eles podem entrar para fazer comentários nesse documento sem conseguir alterar. Você pode colocar esse compartilhamento como apenas leitor, apenas para a pessoa tomar conhecimento que aquele documento existe. E quando eu estou falando de documento, eu estou falando de Word, eu estou falando de planilhas de Excel, eu estou falando de Google Apresentação. Então, assim, são várias opções, e todas essas possibilidades de conexão, que eu acho que uma das grandes vantagens que a gente tem com o Google, é você conseguir se conectar, você pode fazer com qualquer um desses documentos. Então, em outro momento, a gente vai aprofundar um pouco mais no funcionamento do Google, do Drive. Bom, mas é só para a gente conhecer a estrutura dele. O que a gente tem? A gente tem aqui o meu Drive. Às vezes a gente pensa, eu vou salvar lá, várias pessoas vão ter acesso a esse documento. Na verdade, o meu Drive, só você tem acesso a ele. Ele é restrito ao seu login e à sua senha. Então, tudo que você salva lá é só do seu conhecimento. Só você consegue ter esse acesso. A não ser que você decida compartilhar essa informação com alguém. Então, a partir do momento que você compartilha, a pessoa vai ter acesso, mas depois você pode tirar esse compartilhamento a qualquer momento. Mas vamos supor que você trabalha com uma equipe e você quer ter um espaço onde as pessoas vão ter acesso a vários desses documentos, você quer que seja um espaço compartilhado mesmo. Tem uma outra opção aqui, que é o Drive compartilhado, onde você vai criar um novo Drive, e aí você vai definir, pode fazer essa definição login a login, ou você pode criar um grupo Google e criar quem são as pessoas que vão fazer parte desse grupo e anexar esse grupo a esse Drive compartilhado. E aí, a partir desse momento, nesse Drive compartilhado especificamente,
tudo que for publicado ali, todas as pessoas que estão com acesso a esse drive vão conseguir visualizar, editar e trabalhar com essas informações. Então, é uma ferramenta muito potente para a gente trabalhar com equipe, para a gente trabalhar com divulgação de informação, com acesso à informação, sem precisar ficar, salva num pendrive, leva para manda e-mail, volta e-mail. Então, a gente não precisa dessas idas e vindas de documento. Todo mundo consegue acessar o mesmo documento e somente a equipe que você definiu. Então, eu trabalho com mais de uma equipe, você pode ter mais de um drive compartilhado. Então, você tem aí essa possibilidade de estruturar a sua documentação, de estruturar os seus trabalhos feitos de maneira digital, utilizando esses drives compartilhados, além do seu próprio drive. E se alguém, por um acaso, te enviar do drive dele, compartilhar com você algum documento, aí você já vem aqui para compartilhados comigo. E aí aqui você consegue visualizar os documentos mais recentes que você trabalhou. Nesse com estrela, você define quais são os documentos ou pastas que você está trabalhando com mais frequência. E aí aqui a lixeira, que é o que você for descartado, você também, por um determinado tempo, você consegue acessar naquela lixeira. E logo aqui embaixo você consegue ver como é que está o seu armazenamento, se já está, assim como no computador também tem um espaço delimitado, se já está muito cheio ou não, para você administrar aí o seu drive. Bom, a gente tem tantas possibilidades que eu poderia ficar aqui umas 2 horas mostrando todas as ferramentas que existem, o que a gente pode fazer com todas essas ferramentas. Mas a ideia desse momento era mesmo a gente conhecer um pouco mais que o Google não é só um e-mail e que a gente tem muitas possibilidades, muitas ferramentas que podem agregar, facilitar, deixar o nosso dia a dia aí um pouco mais digital. Em outros momentos, teremos a oportunidade de fazer uma formação, a Secretaria vai dar formação nas ferramentas Google, para a gente conseguir aí tirar delas o quanto mais elas podem nos oferecer no nosso dia a dia. E aí, falando de educação, a gente precisa estar muito próximo dessa linguagem, porque o nosso público, as nossas crianças são nativas digitais e elas estão envolvidas, já nasceram envolvidas nesse mundo e eu acho que a gente tem que estar preparado para eles. Muito obrigada e até a próxima!